O golpe militar de 1964, uma breve história. O golpe militar de 1964 marcou um dos períodos mais controversos da história do Brasil. Ele não apenas depôs o presidente democraticamente eleito João Goulart, como também inaugurou uma ditadura militar que duraria 21 anos. Entender suas causas e consequências é essencial para compreender o Brasil contemporâneo e os riscos que ameaças à democracia podem trazer. Após a Segunda Guerra Mundial, o mundo foi dividido ideologicamente entre o capitalismo liderado pelos Estados Unidos e o comunismo liderado pela União Soviética. Esta polarização se estendeu à América Latina, onde os Estados Unidos passaram a interferir diretamente em governos que consideravam ameaçadores à sua influência. Após a Segunda Guerra Mundial, o mundo foi dividido ideologicamente entre o capitalismo e o comunismo. No Brasil, esse contexto global se refletia em uma sociedade em efervescência, marcada por tensões políticas, sociais e econômicas. O crescimento das ideias de esquerda, especialmente após a Revolução Cubana de 1959, gerava desconfiança nas elites conservadoras, nos militares e nos setores mais reacionários da sociedade. A Era Vargas e seus desdobramentos. Getúlio Vargas, figura central da política brasileira no século XX, ao retornar ao poder pelo voto em 1951, passou a promover políticas nacionalistas e trabalhistas que desagradam setores conservadores. Em 1954, diante de pressões militares e políticas, Vargas se suicida, abrindo espaço para a instabilidade política e a ascensão de novos líderes, Juscelino Kubitschek, e o desenvolvimentismo. Entre os anos de 1956 e 1961, o governo de Juscelino Kubitschek foi marcado pelo Plano de Metas, a construção de Brasília e uma onda de crescimento econômico. No entanto, esse crescimento também gerou endividamento externo e inflação, elementos que aumentariam a crise no início da década de 1960. João Goulart e a crise política, conhecido como Jango, foi vice-presidente de Juscelino e de Jânio Quadros. Com a renúncia inesperada de Jânio em 1961, Goulart deveria assumir, mas enfrentou resistência dos militares, que o consideravam próximo de setores comunistas. Para viabilizar sua posse, foi adotado o sistema parlamentarista, com Tancredo Neves como primeiro-ministro. No entanto, em 1963, um plebiscito restaurou o presidencialismo, devolvendo plenos poderes a Goulart. A grande proposta do governo Jango era a implementação das chamadas reformas de base, reforma agrária, tributária, educacional, urbana e eleitoral. Seu objetivo era promover justiça social e reduzir a desigualdade. Contudo, essas propostas encontraram forte oposição de latifundiários, empresários e da classe média urbana, que viam nelas um risco à propriedade privada e aos valores tradicionais. Jango também mantinha diálogo com sindicatos, movimentos sociais e camponeses organizados nas chamadas Ligas Camponesas. Essa aproximação gerou temor de que o Brasil estivesse seguindo o caminho de Cuba, o que aumentou o pânico anticomunista entre as elites. O Brasil vivia uma situação econômica difícil. A classe média, os empresários e a grande imprensa passaram a exigir uma mudança de rumo. A oposição acusava o governo de ineficiência e de conspirar para implantar um regime socialista. A maior parte dos jornais, revistas e redes de rádio e televisão apoiava abertamente a derrubada de Goulart. A campanha midiática apresentava Jango como um presidente fraco, permissivo com a desordem social e conivente com o comunismo. Setores da Igreja Católica, da classe média urbana e da indústria também se uniram à oposição. O Instituto de Pesquisas e Estudos Sociais e o Instituto Brasileiro de Ação Democrática, financiados por empresários e com apoio de entidades estrangeiras, atuaram de forma decisiva na propaganda anticomunista e na articulação golpista. Documentos revelados posteriormente mostram que os Estados Unidos apoiaram o golpe de 1964. O governo americano, sob a presidência de Lyndon Johnson, tinha planos de enviar uma força-tarefa naval ao Brasil, caso o golpe enfrentasse resistência armada. Esse plano, chamado de Operação Brother Sam, revela o envolvimento direto dos Estados Unidos da América no golpe. No início de 1964, ocorreram manifestações massivas contra o governo, com forte apoio da Igreja Católica e da mídia. A mais notável foi a Marcha da Família com Deus pela Liberdade, que reuniu centenas de milhares de pessoas em São Paulo. Essas marchas buscavam defender valores cristãos e a democracia, mas na prática deram legitimidade popular ao movimento golpista. Na madrugada de 31 de março para 1º de abril, tropas comandadas pelo general Olímpio Mourão Filho marcharam de Minas Gerais em direção ao Rio de Janeiro. A movimentação ganhou adesão de outras guarnições militares,
e rapidamente ganhou força. João Goulart viajou do Rio para Brasília e posteriormente para Porto Alegre, de onde seguiu para o exílio no Uruguai. Em 2 de abril, o Congresso Nacional declarou vago o cargo de presidente, mesmo sem renúncia formal, e o presidente da Câmara Ranieri Mazzilli assumiu interinamente. Os militares chamaram a ação de Revolução de 1964, justificando-a como necessária para salvar o país do comunismo e da anarquia. Contudo, a historiografia atual e os registros históricos deixam claro que se tratou de um golpe de Estado contra um governo legítimo e constitucional. O regime militar 1964 a 1985. Em abril de 1964, o general Castelo Branco assumiu a presidência. Iniciou-se uma série de atos institucionais que davam ao executivo poderes extraordinários. O mais drástico foi o Ato Institucional número 5 de 1968, que fechou o Congresso, suspendeu direitos civis e instituiu a censura prévia à imprensa. Durante os 21 anos do regime militar, houve perseguição a opositores, censura aos meios de comunicação, tortura de presos políticos, cassação de mandatos, exílio forçado e assassinatos. Órgãos como o Departamento de Operações Internas ficaram famosos pela repressão brutal. Entre as vítimas do regime estão nomes como o jornalista Vladimir Herzog e o militante Stuart Angel Jones. A ditadura teve 2 períodos distintos na economia. O primeiro, durante os governos de Castelo Branco e Costa e Silva, focou em ajustes e contenção da inflação. O segundo, a partir do governo Médici, foi marcado pelo chamado milagre econômico brasileiro, com crescimento do PIB acima de 10% ao ano. No entanto, esse crescimento se deu à custa do aumento da dívida externa e da concentração de renda. Nos anos finais do regime, especialmente durante o governo Figueiredo, o país mergulhou em uma grave crise econômica, com hiperinflação, desemprego e dívida externa insustentável. O caminho da redemocratização, abertura lenta, gradual e segura, em 1974. Com a eleição de uma significativa bancada da oposição, os militares começaram a discutir uma abertura política controlada. Em 1979, a Lei da Anistia foi promulgada, permitindo o retorno de exilados políticos, mas também concedendo perdão aos torturadores do regime. Diretas já e fim da ditadura. A mobilização popular cresceu na década de 1980. Em 1984, o movimento Diretas já levou milhões de pessoas às ruas exigindo eleições diretas para presidente. Embora a emenda Dante de Oliveira tenha sido rejeitada no Congresso, em 1985 Tancredo Neves foi eleito indiretamente presidente, pondo fim ao ciclo militar. Com sua morte antes da posse, o vice José Sarney assumiu a presidência, marcando o início da nova república. O golpe interrompeu o processo democrático no Brasil por mais de 2 décadas. A alternância de poder foi substituída por presidentes escolhidos pelas Forças Armadas. A democracia foi reconstituída lentamente, e a confiança nas instituições ainda sofre reflexos desse período. A repressão aos movimentos sociais, sindicais e estudantis deixou marcas profundas. A censura impôs silêncio e medo. A tortura, os desaparecimentos forçados e os assassinatos de opositores deixaram feridas ainda abertas. Apesar do crescimento inicial, o regime deixou como herança uma economia fragilizada, com dívida externa altíssima, infraestrutura defasada e profundas desigualdades sociais. Durante a ditadura, a arte e a cultura foram fortemente censuradas. Músicas, peças teatrais, filmes e livros foram proibidos. Ao mesmo tempo, muitos artistas encontraram formas criativas de resistência, como o movimento tropicalista e o teatro de resistência. Em 2011 foi criada a Comissão Nacional da Verdade, com o objetivo de investigar violações de direitos humanos com foco especial na ditadura militar. Seu relatório final, publicado em 2014, identificou responsáveis por torturas, mortes e desaparecimentos, mas o Brasil ainda não puniu os autores desses crimes, diferentemente de outros países latino-americanos. O golpe de 1964 não foi apenas uma troca de governo. Representou a ruptura da ordem democrática, a imposição de um regime autoritário e a negação das liberdades fundamentais. Suas consequências ainda ecoam na sociedade brasileira, que segue lidando com seus fantasmas. A impunidade, a desigualdade, o autoritarismo e o revisionismo histórico. Compreender o que foi o golpe de 1964 é fundamental para preservar a democracia, garantir os direitos civis e impedir que o Brasil repita os erros do passado. A memória, a verdade e a justiça são ferramentas indispensáveis para a construção de um futuro mais justo e democrático. Assim se encerra esta breve história do golpe militar de 64 no Brasil.